E eu quero passar para você essa palavra aqui hoje, amém? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Quem comprou sabe? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Repete assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir através da tua palavra tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, amém? Queridos, essa é uma passagem que ela é bem conhecida de todos nós. Nós sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou a terra, Ele criou tudo o que existia na terra. Você conhece bem a história do Gênesis, já, a história da criação. Ele foi criando tudo o que Ele tinha para criar. E dentro de tudo que Ele foi criando, Ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo em tudo aquilo que Ele criou. Era que o homem que Ele ainda iria criar tomasse conta. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele pensa nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele é muito cuidadoso quando fala a respeito da humanidade, quando fala a respeito dos seus filhos. Deus, Ele pensa nos mínimos detalhes da nossa vida. Ele faz tudo de acordo para que nós fôssemos felizes. Tudo que Ele fez foi pensando em nós. Tudo que Ele fez foi pensando em você e em mim. Ele fez, faz e ainda continuará fazendo grandes coisas somente para nos agradar. E dessa forma, Ele criou todas as coisas. E Ele colocou um homem para tomar conta. Ele colocou esse desafio na história. Ele veio, Ele criou ali um boneco, Ele deu forma ali no pó da terra. Depois Ele soprou o fôlego divino lá dentro. Nasceu Adão. Adão começou a passear no meio do jardim. E olha que interessante, além dele criar tudo o que Ele criou, ainda Ele ocupou a mente de Adão. Ele chamou Adão, deu para Adão funções, que Adão ia nomear todos os animais da terra, as aves do céu. Adão ia dar nome a tudo. Então, dessa forma, Ele criou um lugar para o homem morar. Ele deu o alimento, Ele criou tudo que fosse bom para o homem e ainda deu uma ocupação para o homem. E se ainda não bastasse, todos os dias Ele descia até aquele lugar para falar com aquilo que Ele havia criado. Todos os dias, no finalzinho do dia, Ele ia lá e perguntava como que estava, o que tinha acontecido, como que tinha andado. E de repente, Deus, Ele coloca uma árvore lá no meio do jardim. E Ele fala para o homem assim: olha, você pode comer de tudo, mas daquela árvore, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, dela você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. E aí que eu fiquei perguntando para Deus: por que Deus cria tudo, tudo de acordo, tudo propício para o homem, tudo de bem-estar para o homem? Ele pensa em todos os detalhes para Adão ser feliz. Por que Ele coloca uma árvore lá no meio que não pode tocar? Por que Ele coloca lá e diz assim: olha, ali você não pode tocar, porque o dia que você comer, você vai morrer. O dia que você tocar naquele fruto, você morre. E eu fico pensando aqui, por que tinha que ter aquela árvore lá? Não seria tudo mais fácil se não tivesse aquela árvore lá naquele meio? Não seria tudo mais fácil se Deus dissesse: olha, não, faz o seguinte, meu filho, você pode participar, você pode comer de tudo, você pode fazer tudo que tem aqui é seu, tudo que você desejar é seu. Seria muito mais fácil. Mas Deus, quando Ele tem algo para fazer, Ele coloca em nós princípios. Ele estava colocando princípios de amor, obediência e fidelidade no homem. Queridos, Ele estava querendo o seguinte, que Adão entendesse. Ele queria que Adão entendesse o seguinte: Adão, tudo que tem aqui
Porque se nós quebramos, nós perdemos a intimidade com Deus. Ele estava dizendo para Adão o seguinte: Adão, tudo isso que você tem aqui no paraíso, tudo que você tem no Éden, não é o mais importante. O mais importante é a minha presença. O mais importante é a comunhão entre nós dois. Sabe por quê, querido? Que Deus colocou aquela árvore lá no meio. Eu vou atrás do Senhor falando com Deus. Sabe por que Deus falou? Deus estava falando para Adão assim: Adão, eu não quero criar alguém que seja forçado a me adorar. Eu quero criar alguém que queira me adorar. Querido, quando Deus diz na sua palavra que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, sabe o que Ele está dizendo? Eu estou procurando pessoas que não sejam manipuladas, pessoas que você não precisa ficar mandando fazer isso, que não precisa mandar fazer aquilo. Eu quero pessoas que sejam espontâneas na minha presença. Querido, muitas das vezes você não consegue adorar, mas quando você tem no seu coração o desejo de adorar, Deus Ele te honra. Porque muitas vezes nós entramos: Senhor, hoje o culto está pesado, hoje o culto está aquilo, mas você veio aqui, você participa do culto, aonde você está para adorar a Deus, ainda que tudo esteja fechado, mas eu fui criado para adorar a Deus. Eu não sou forçado a adorar a Deus. Querido, você precisa entender, nós não somos levados à adoração, nós não somos forçados a adorar, nós somos verdadeiros adoradores que adoram o Pai de livre e espontânea vontade. Eu adoro o Pai porque eu desejo adorar o Pai, porque eu anseio por adorar o Pai. Deus, Ele poderia forçar Adão a tudo, Ele poderia mandar Adão fazer tudo aquilo que Ele quisesse, mas Ele colocou ali: Adão, ali você não toca, querido. Se você é um verdadeiro adorador, você precisa entender que adorador, ele sabe ouvir o não de Deus, que Deus trouxe você aqui hoje para você entender que tem coisas que não é para você, tem coisas que está ali, mas não é para ser tocada, não é para ser violada. E Deus está dizendo para você: eu quero que você seja um adorador por excelência, que quando você entrar na minha presença, você me adore. Por isso ali você não vai tocar, só ali você não vai mexer, só ali você não vai chegar. Queridos, Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Eu fico imaginando Deus no culto. Se Deus quisesse no culto, pega aquele culto mais frio que você já participou, aquele culto que você está ministrando, você está batendo palma e está todo mundo olhando para você e ninguém exposta numa reação. Se Deus quiser, se Jesus quiser fazer, Ele tem autoridade para descer na terra, descer no culto e dizer: gente, eu estou mandando que vocês me adorem. Mas sabe o que Deus faz? O Espírito Santo fica passeando no meio da igreja, e aonde Ele vai achando o coração aberto, Ele vai entrando, mudando a vida, prosperando o caminho, abrindo porta, curando a enfermidade, salvando a família. Querido, o Espírito Santo só age na vida de um verdadeiro adorador. Não fique esperando o Espírito Santo te forçar nada. O Espírito Santo não vai te forçar a orar, Ele não vai te forçar a ser santo, Ele não vai te forçar a ir para a igreja. Ele simplesmente está dizendo: se você chegar para lá, o resto é com a minha presença, o resto é comigo. Querido, eu não sei o que você precisa, mas toque o coração dele, porque o resto é com ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele quer ser adorado. Um Deus tão grande que tem poder no céu e na terra se preocupa com a nossa adoração, se preocupa com o nosso louvor. Algumas vezes nós pensamos: mas por que eu tenho que dar glória a Deus? Porque quando você dá glória a Deus, você está dizendo: só o Senhor é Deus. Ele é o Senhor. Queridos, olha o que diz em Lucas. Se você puder, abre lá para você ver. Lucas capítulo 10, vai encerrar já. Lucas capítulo 10, versículo 27. Alguém achar, coloque de pé e tem para mim, por favor.
você ver o que Deus diz na sua palavra. Pode ler, Teresa. 10:27. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Querido, isso resume o nosso Deus. Deus poderia deixar tanta coisa como mandamento, como regra, mas olha o que Ele deixou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu quero encerrar dizendo para você: o mais importante que nós temos nessa vida é a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso é o mais importante que nós temos na nossa vida, é a presença de Deus. Nada paga você poder sentir a presença de Deus. Nada paga você poder se derramar na presença de Deus. O mais importante que eu e você temos é a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço, as pessoas que estão ao meu redor, os bens materiais que eu tenho, nada se compara com a presença do Espírito Santo que mora dentro do meu coração. O mais importante não é eu ser um pastor. O mais importante não é eu ser um músico, eu ser um levita, eu ser um obreiro. O mais importante é eu ser o templo do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé.